crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
Olá para você, amado irmão e amigo, que está nos ouvindo através da Rede Mundial de Computadores. É um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Sou o irmão Ricardo e nós somos da Primeira Igreja Batista em Camusim. E com muito prazer, neste dia a gente vai falar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Você já ouviu uma música no início, né, que já cantou sobre a bondade, o amor do Senhor para com os seres humanos. E agora nós também conheceremos um pouco mais sobre o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade para com os seres humanos através da pregação da sua palavra. Eu convido você que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro local que você esteja, né, possa nos acompanhar aí a leitura da Bíblia, ou se você puder, né, estiver próximo aí, você pode abrir também a Bíblia. Nós falaremos sobre o texto que está lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 38 e 39. Lucas, capítulo 4, apenas 2 versículos, o 38 e o versículo 39. Você pode pausar, né, esse vídeo enquanto você encontra aí na sua casa o texto, né? Mas aqui eu já vou começar a leitura, né? Vamos iniciar então a leitura da palavra do Senhor. E ela diz assim: Deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, Jesus então repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Assim nos fala a palavra de Deus, e eu convido você para falarmos com o Senhor nesse momento através da oração. Incline sua cabeça aí para não perder sua concentração, né? E vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós vamos falar sobre a Tua palavra revelada à humanidade. Por isso, rogamos que o Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, cada irmão que está aqui nesse momento de gravação, como também aí na sua casa ou no seu trabalho, no local que estiver, ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, Senhor, e os corações. Leve consolo ao abatido, paz ao inquieto, leve salvação ao perdido, cura ao enfermo. Mas especialmente, Senhor, o objetivo de falarmos a todos sobre o Teu amor é que as almas sejam salvas através da aceitação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, ao qual nos declaramos que Ele é o nosso Salvador. Amém. Então, meus amados irmãos e amigos, nós estamos passando, né, uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E, né, no texto de hoje nós nos damos conta aqui, né, nos encontramos com um momento em que o milagre ocorre na casa de uma pessoa, né, bem assim emblemática no ministério de Jesus, né, na casa de Pedro. E Pedro, né, quem assim conhece um pouco sobre a sua história, sabe que Pedro era um discípulo que tinha muito desejo, muita vontade de servir o reino de Deus, né? E ele tinha um temperamento muito forte, né? E muitas vezes Pedro, ali no seu desejo, na sua ânsia de acertar, né? Pedro muitas vezes cometia algumas gafes, né? Mas ele se tornou um grande servo de Deus, foi lapidado, né, pelo Senhor,
ali nos 3 anos de ministério terreno de Jesus, e se tornou um grande servo, um homem usado poderosamente pelo Espírito Santo do Senhor para salvar vidas. E nós, acompanhamos aqui que o Senhor Jesus, junto com Pedro, que aqui chama o seu outro nome, Simão, eles, após sair da sinagoga, ali no encontro religioso, eles vão até a casa de Simão Pedro. Chegam até a casa de Pedro. E esse texto que relata essa história tão pequenininha, ela tanto aparece em Lucas, como também em Mateus, como em Marcos, chamados evangelhos sinóticos. E a história contada, praticamente a ênfase é sempre a mesma dos 3 evangelistas. A ênfase sobre o estado de saúde da sogra de Pedro e também dá ênfase que era a sogra de Pedro, mas não identifica praticamente nada, a não ser esse parentesco com Pedro, sobre quem era aquela mulher. Os 3 evangelistas não fazem muita diferença nos seus relatos. E aqui nós percebemos no versículo 38 que fala para nós, deixa muito claro que a sogra de Simão estava adoentada, estava enferma. Com destaque, dizendo que esse destaque aqui é dado apenas por Lucas, devido ao seu interesse pela medicina, que a febre daquela mulher era muito alta. A febre da mulher, da sogra de Pedro, era muito alta. E nós podemos entender pelo contexto dessa história que Pedro ele tinha um amor, um carinho pela sua sogra. E esse é um aprendizado que podemos ter aqui na palavra de Deus, já que historicamente nós vemos que há muitos contos e fábulas sobre a figura da sogra como alguém que é malvada, ou alguém que é contra o casamento da sua filha. Mas, na verdade, pessoal, irmãos, amigos, aqueles que nos assistem, meus amados irmãos, Pedro, ele mostra para a gente que ele tinha um carinho pela sua sogra. Não sabemos se a sogra de Pedro morava com ele ou se apenas ela estava lá para ser cuidada. Mas independente de uma ou outra situação ser verdadeira, o importante é que Pedro, ele tinha um carinho, uma atenção especial pela sua sogra. Então, você que está nos ouvindo, siga esse exemplo de Pedro, Tenha carinho, cuidado pela sua sogra. E claro que aqui nesse texto tem a figura de genro, e sogra, mas o contrário também deve ser praticado, Sogra e sogro, amem, cuidem, do seu genro, da sua nora. Tenham carinho e cuidado, assim como nós presenciamos nessa relação familiar aqui de Pedro com a sua sogra. Então é algo que a gente precisa praticar, amados irmãos e amigos, e não ficar pegando corda aí do mundo que traz a figura da sogra como alguém que é malvada, ou que só serve para atrapalhar. Isso não é uma verdade revelada por Deus. A palavra de Deus não explica bem, não diz, na verdade, qual o motivo que Jesus foi ali até a casa de Pedro. Ele pode ter ido visitar os parentes, alguns amigos ali da região, já que Jesus gostava muito dessa cidade, Cafarnaum, que é onde ocorre toda essa história, ou também, quem sabe, se Jesus não foi convidado para jantar, para fazer sua refeição ali após o culto, lá na casa de Pedro. Pode ter sido um ou outro, mas
nós vemos que quando Jesus, né, chegou lá, ele se deparou com essa situação. E Jesus, meus irmãos, amigos, quando Jesus chega em algum lugar, quando Jesus chega a alguém e Jesus vê que tem alguma coisa errada, pode ter certeza, Jesus não fica parado ou inerte quando ele sabe que alguém precisa de sua ajuda. Jesus está disposto a ajudar você em toda e qualquer situação, assim como ele fez no seu ministério terreno, quando ele pôde praticar muitas curas, né? Onde Jesus praticou muitos milagres, né? Como controlou forças da natureza, expulsou demônios, curou enfermos, restabeleceu a saúde mental, a saúde de todo o corpo, né? E das pessoas pelo qual ele encontrou, mesmo aquelas que foram gratos a ele ou que não o reconheceram como Senhor, como Filho de Deus, Jesus não poupou esforços em ajudar as pessoas. E ainda hoje ele assim o faz, ele não poupa esforços para nos amar e nos ajudar e querer sempre o melhor para cada um de nós. E quando Jesus chegou lá na casa de Pedro, ele se encontrou com aquela situação. E nós, né, percebemos aí no finalzinho do versículo 38 ainda, que Pedro, né, ali o seu irmão, a esposa de Pedro, né, provavelmente clamaram, né, rogaram que Jesus intercedesse ali, né, naquela situação. E isso nos ensina algo, irmãos. Amigos, nós não podemos desistir das pessoas, de rogar pelas pessoas. Nós não podemos esquecer que o desejo manifesto do Senhor é que a salvação eterna chegue a cada cidadão do planeta Terra. E nós não podemos querer ser juízes e achar que pessoa A, ou pessoa B, ou pessoa C tem um coração tão duro, ou coração tão incrédulo, que não seria capaz de se quebrantar diante do Senhor Jesus, do seu senhorio, diante do poder de Deus. Não faça isso. Saiba que o nosso dever, o meu e o seu que está nos ouvindo aqui, é de buscar ajudar, interceder, pedir por Jesus, pelas vidas que a gente sabe que necessitam de ajuda. Pela sua mesmo, pela minha mesmo, e por aqueles que você conhece, pela sua vizinhança, pelos seus familiares. Rogue pela saúde deles, rogue pela saúde financeira, saúde mental, do corpo, mas especialmente fale e rogue a respeito da salvação das almas dessas pessoas. Nesse texto nós podemos ter essa cura de Jesus, dessa doença, como uma figura, como uma comparação, como uma analogia à cura, à salvação da alma. Pedro se preocupou em interceder, em pedir a Jesus pela cura ali da sua sogra. Ele sabia que Jesus podia fazer, ele sabia que Jesus tinha poder para fazer. E da mesma forma eu falo a você, amado irmão ou amigo que nos ouve aqui nessa palavra. Jesus tem o poder para resolver a tua situação. Diria até mais. Apenas Ele tem o poder para resolver da melhor maneira possível a situação pelo qual você pode estar passando nesse momento. Seja de perda, seja de problema de relacionamento conjugal, de envolvimento de familiares no mundo da dependência química, de falta de emprego ou de qualquer outra natureza. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para nos curar, para nos salvar, não apenas para termos uma vida eterna ao seu lado,
mas para que também aqui na terra nós pudéssemos ter uma vida digna, trilhando os caminhos da palavra de Deus com a dignidade que o Senhor tem preparado para que nós andemos nela. Não esqueça, não deixe de fazer como Pedro, interceda pelos seus familiares, pela salvação deles, pela mudança de atitude deles em relação ao reino de Deus. Aquela mulher, sogra de Pedro, ela tinha uma doença. A Bíblia aqui, né, ela relata que essa doença era uma febre alta, né? Mas, né, quem conhece um pouquinho dessa área da saúde sabe que, na verdade, a febre não é uma doença. A febre ela é um sintoma. E quando um corpo mostra febre, na verdade, por trás dessa febre existe uma doença, uma infecção, algo bem mais sério e bem mais grave. E quando Jesus ele chega àquela mulher e cura aquela mulher, a cura que o Senhor faz é mais profunda do que nós podemos, muitas vezes na leitura do texto, deixar passar. Jesus, na verdade, não curou a febre daquela mulher, ele curou a infecção, que era o que de fato deixava aquela mulher doente. Porque o nosso Senhor Jesus, ele vai e cura, porque ele tem a cura verdadeira para oferecer ao homem, ao ser humano, a cura real. Eu sei, meus irmãos e amigos, que as situações do dia a dia, as aflições que nos acompanham na rota da vida, as perdas, e claro, eu como qualquer pregador da palavra de Deus, quando pregamos, né, nesse momento que nós vivemos, né, dificilmente não se refere ao momento de pandemia que nós vivemos, que tem ceifado muitas vidas. Mas saiba que apesar dessa pandemia ser um grande problema, um grande gerador de aflição para a vida do ser humano, como outras doenças quaisquer e todos os males decorridos do pecado que entrou aqui no mundo, no nosso meio, na humanidade, o maior problema de enfermidade do ser humano chama-se pecado. E para essa doença não existe antibiótico, antitérmico que você tome que possa ser curado. O único remédio, o verdadeiro remédio para a cura dessa doença chamada pecado, que leva o ser humano para a morte eterna, a única saída chama-se Jesus. Só Ele é capaz de curar você desse mal chamado pecado e livrar você da morte eterna. Porque Jesus ele não cura só o exterior. Quando ele muda uma vida, Jesus, ele não muda só as roupas daquela pessoa ou o corte de cabelo. Assim como Jesus não curou apenas a febre da sogra de Pedro, mas a infecção, que era o que de fato gerava aquela febre. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele não muda só o exterior. Porque para mudar o exterior, primeiro tem que ser mudado a parte de dentro. Toda a podridão do pecado que quer ficar habitando dentro de nós, o Senhor vai curando, vai limpando e vai transformando. E o processo salvífico de Jesus, amados irmãos e amigos, revelado aqui nesse texto, merece atenção. Porque no versículo 39, nós vemos que quando, após Pedro ter sido, ter intercedido pela sua sogra, a gente vê no versículo 39 que Jesus se inclinou para ela e repreendeu a febre. E a febre, a deixou imediatamente.
quando Jesus ele vem salvar o homem, quando ele vem curar o homem do pecado. Interessante esse paralelo. A salvação do homem é também, da mesma forma, é instantânea. A cura da sogra de Pedro não foi aos poucos, ela não deu uma melhorada, ainda continuava espirrando, ainda continuava indisposta. Não. Porque Jesus, quando age, a sua obra ela é completa, ela é de ponta a ponta. E ali quando o Senhor operou na vida daquela mulher, que a Bíblia nem o nome revela, quando repreendeu aquela febre, como também uma analogia, né, uma simbologia, essa repreensão à febre, de tudo aquilo que está disponível no mundo, que tenta afastar você dos caminhos de Jesus. Quando Jesus chega até você, ele repreende tudo isso que tenta afastar você da palavra de Deus, do reino de Deus. A palavra de Deus, amados irmãos, ela traz ensinamentos tão profundos, né? Tão interessantes, que eu acredito que você mesmo aí que nos ouve, a cada vez que você relê um texto, você encontra novas expectativas, novos ângulos sobre a ação miraculosa do poder de Deus na vida do ser humano. Sobre tudo aquilo que Deus tem preparado desde a eternidade para presentear os seres humanos. E da mesma forma, como Jesus ali agiu com a sogra de Pedro, quando se inclinou para ela, quando se compadeceu dela e repreendeu, fez para que fosse longe dela aquilo que estava deixando ela doente, da mesma forma, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, também vai fazer na sua vida, na vida daqueles que o receberem como único e suficiente Salvador de suas vidas. Jesus é o Senhor que se compadece. Sabe por quê? Jesus foi o homem-Deus, o Deus que fez-se homem e que veio, que durante 33 anos aproximadamente, ele pôde sentir tudo aquilo que você como ser humano também já sentiu ou sente. O Senhor Jesus, ele foi acometido de muitas emoções, das mais variadas, das melhores, as piores. Jesus chorou pela perda de pessoas que ele tinha um carinho especial, pessoas mais próximas como Lázaro. Essa história a gente conhece, está lá no Evangelho de João. Jesus ele se indignou quando ele chegou ao templo e viu ali o templo tomado de mercadores que não tinham um olhar para o reino de Deus, mas apenas para os seus próprios bolsos, para encherem seu bolso de dinheiro. E eu acredito, amado irmão e amigo, que Jesus, ele teve tantos momentos de alegria aqui, cada vez que ele olhava para uma pessoa, cada vez que ele expulsava o demônio de uma pessoa, que ele curava uma mão, uma perna, um pé, que ele expelia demônios, que via a liberdade. Acredito que o coração do nosso Senhor Jesus se enchia de alegrias. E por termos um Deus que fez-se homem, ele também se compadece de nós. E ele tem toda a disposição de ajudar você a chegar ao reino dos céus, até a salvação da sua alma, garantida pelo poder do sangue dele que foi derramado na cruz e pela sua ressurreição ao terceiro dia. Porque essa é a verdadeira esperança de quem diz que segue Jesus, é a sua ressurreição. E
nós podemos perceber no final do versículo 39, que logo após a febre deixar a sogra de Pedro, imediatamente, logo após ela se levantou e passou a servi-los, Olha, amado irmão, amigo, a gente vê aqui no exemplo da sogra de Pedro, Pedro intercedeu por ela, Jesus se compadeceu, Jesus curou, e agora a gente vê aquela mulher curada. Ela imediatamente se levantou e passou a servir ao Senhor e àqueles que o acompanhavam. Servir no reino de Deus, meu irmão, também amigo que nos ouve, se você diz que é filho de Deus, ou que serve a Deus, ou que serve a Jesus, saiba que um dos sinais mais evidentes de que isso é verdade é você servir o reino do Senhor, é você servir a Jesus. E você talvez pense assim: irmão, mas eu não sei como é que eu posso servir a Jesus, eu não sei como é que eu posso agradar ao Senhor. Vou lhe dar aqui 2 dicas valiosíssimas sobre isso. Você pode descobrir como agradar a Deus lendo e estudando a sua palavra. Lá você vai encontrar a forma correta de servir a Deus, de como agradar ao Senhor. Mas se você achar que isso não é tão fácil, eu tenho outra dica aqui. Vá até a igreja mais próxima da sua casa, procure o líder, procure o seu pastor da igreja e pergunte a ele: pastor, como é que eu posso servir a Deus aqui? Eu garanto a você que não vai faltar lugar para você servir nas agências do reino e do Senhor aqui na terra, que são as suas igrejas. Porque essa é uma das evidências maiores de que você realmente é de Jesus, se você assim se considerar. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo não esqueceu de nos dizer que o serviço no Senhor, o trabalho no Senhor não é vão. Quando você serve na igreja de Deus, quando você serve ao Senhor, saiba que o Senhor está atento, está de olhos abertos, está com o seu caderninho anotando, e o seu serviço para a expansão do reino de Deus não será esquecido. Por fim, amado irmão e amigo, que nos ouve, eu quero que você não se iluda em, muitas vezes, ser levado a interpretar, a entender a palavra de Deus de forma errada. Muitas pessoas acreditam que nesse momento tão difícil que nós passamos de pandemia, elas acreditam que elas não precisam se proteger, usar máscara, higienizar suas mãos, evitar aglomerações, porque ela diz que não, sirva ao Deus vivo. Olha, esse texto que nós lemos aqui, ele deixa muito claro. Crentes, servos de Deus, familiares e amigos de servos de Deus, todos estão sujeitos a adoecerem. Eu mesmo conheço servos de Deus que partiram nos últimos meses devido a terem contraído essa doença, a Covid-19. Eu conheço e eram pessoas, e eram servos de Deus. Por que você acha que você está blindado em relação a essa doença? Ou é porque você é um do 01? Saiba que não, amado irmão, ou você, amigo que nos ouve. Deus, Ele também deu ao ser humano inteligência. Ele nos deu a capacidade de amar e de buscar cuidar uns dos outros.
Apesar de muitas pessoas não concordarem, mas Deus nos deu a ciência. E para mim, que sou da área da ciência, eu digo para você que me ouve, que quanto mais eu me aprofundo na área científica, nos meus estudos para o meu trabalho, mais eu tenho certeza que a palavra de Deus fala a verdade. Para mim, em nenhum momento a ciência contradiz a palavra de Deus. Mas se em algum momento eu me deparar com esse antagonismo, eu escolho seguir a palavra de Deus. Eu sei que os desígnios de Deus nem sempre eles são revelados a nós. Algumas perdas, algumas aflições, algumas doenças, situações da vida que nos deixam tristes, esmorecidos, desanimados, até mesmo depressivos. Mas isso não quer dizer que Deus abandonou você. Saiba que Jesus, antes de ele ser crucificado, numa das últimas reuniões que ele teve com os seus apóstolos, Jesus ele não deixou palavras de mentira nem de ilusão para os seus seguidores. E lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus deixou muito claro, quando ele falou lá, após ele ter instruído os seus discípulos, seus apóstolos ali, deu uma série de instruções, porque ele sabia que já estava próximo a sua partida. Lá em João 16, 33, ele finaliza aquele momento e diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Mas no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu quero que, para encerrarmos a nossa palavra, eu quero que você sinta-se encorajado a saber que mesmo se você estiver passando por aflições, o Senhor venceu o mundo. Ele olha para você, Ele ama você e Ele quer ter uma relação bem pertinho, ombro a ombro, com você para te ajudar. Saiba que Paulo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que Deus abençoe a sua vida e te dê a sua paz. Vamos orar mais uma vez para encerrar esta palavra. Pai, nós queremos aqui reconhecer que só o Senhor é o supremo, é o soberano, dominador de todo o universo. E que quando o homem olha para a sua realidade e acha que o mundo está em descontrole por causa dessa pandemia, nós, pela Tua palavra, sabemos que o Senhor está no controle de cada instante do universo. Porque se o Senhor se ausentasse um único segundo de sustentar esse universo, ele se desfaria imediatamente. E nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor aumente a fortaleza, a fé de cada pessoa que nos ouve aqui nessa noite. Especialmente aqueles que passam por momentos difíceis, de perda, ou mesmo de doença, ou por algum tipo de aflição relacionado à sua família, aos seus amigos, a pessoas queridas, à vida profissional, a esses, Deus. Eu rogo que o Senhor dê duplo ânimo a eles, restaure o ânimo deles, a fé, que o Senhor dê forças para que eles se levantem, batam as cinzas do seu corpo
e reconheçam o poderio, o poder infinito de bondade e de amor do Senhor para com cada ser humano aqui na terra. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia